Oi pessoal, olha eu aqui de novo em mais um vídeo da série Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas, com foco na precificação e nos controles financeiros. Eu me chamo Adriano Ramos, sou consultor e mentor financeiro para pequenos negócios, sócio proprietário da Ciclos Consultoria Empresarial de João Pessoa. E informações sobre a minha formação você encontra aqui na primeira linha desse rodapé e a minha atuação profissional nessas outras duas linhas. Esses são os temas da série, são 10 assuntos. Um assunto para cada vídeo. É importante que você, se perdeu os demais, assista no canal. Esse, o de número 9, eu vou tratar sobre Prolabore. E essas são as questões que norteiam cada um dos vídeos. É importante que você reflita sobre cada uma delas. E nos vídeos você é ajudado a encontrar respostas para essas perguntas. Especificamente neste vídeo, você vai ser ajudado, perdão, a encontrar a resposta para essa pergunta. O teu Prolabore, caso você tenha, ele é adequado para a tua empresa? Ele é adequado ao teu padrão de vida? O Prolabore é uma das razões que colaboram para a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas no Brasil, que segundo o IBGE chega a 60% em 5 anos. Daí você pode estar se perguntando o que é que o Prolabore tem a ver com isso afinal, né? Isso acontece devido ao desrespeito ao princípio da entidade. O princípio da entidade, que é um princípio contábil, diz o seguinte: o que é da empresa. O que é seu, empresário. Você não pode misturar. E como é que você mistura? Você mistura quando você trata o apurado ou o faturamento como se fosse lucro. Ou seja, você trata o dinheiro da empresa como se fosse seu. E afinal, o que seria Prolabore? Prolabore, essa palavra, ela tem origem no latim e significa o seguinte: pro, pelo. Labore, trabalho. Pelo trabalho. O que quer dizer isso? Então, o Prolabore é o nome de uma remuneração do empresário. O empresário que trabalha no negócio. Então, você que trabalha no negócio, então, Prolabore pelo trabalho. Você deve ser remunerado pelo que você faz na empresa. Então, se você é apenas um sócio investidor e não coloca a mão na massa, você não deve receber Prolabore da empresa. Apenas participação nos resultados, caso tenha. Agora que você já sabe o que é Prolabore, o que você definiu para você, né? Você sabe se esse valor é adequado, caso você tenha o Prolabore? Então, alguns exemplos típicos de Prolabore nos pequenos negócios. Sempre quando eu vou fazer alguma consultoria financeira, eu pergunto para o empresário: qual é o teu Prolabore? E aí eu explico o que é isso, né? E ele vai me dizer. Algumas respostas que eu escuto, né, são assim: eu sei o que é Prolabore, mas não faço essa retirada. Então, esse empresário em particular, ele não fazia essa retirada. Ele tinha um outro trabalho e ele dedicava pouco tempo a essa empresa. No máximo, o meu expediente, isso 2 ou 3 vezes por semana. Outra resposta que eu escutei foi essa aqui, ó: eu não tiro o dinheiro da empresa, ao contrário, eu coloco o dinheiro nela. Então, nesses dois casos, isso é comum e até aconselhável que você faça isso no início da empresa, nos primeiros meses, no máximo 6 meses. Mas não é comum você não fazer retirada de Prolabore durante 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Então, isso é um indício de que a tua empresa não vai bem financeiramente falando. Outro disse o seguinte: não, eu não tenho Prolabore. Só que quando a gente quando eu aprofundei um pouco mais, né, sobre a situação dessa empresa, ele começou a dizer o seguinte: não, eu perguntei para ele, então quer dizer que você tem uma outra fonte de renda? Ele disse: não, o que eu preciso eu retiro daqui. Eu disse: você pode me citar alguns exemplos para a gente fazer um levantamento e ver qual é o valor do teu Prolabore aproximadamente? Eles: posso. O aluguel pessoal, o supermercado, a escola da filha, eu tenho 2 consórcios que eu pago com dinheiro da empresa, tenho a empregada doméstica que eu também pago daqui. E aí é o seguinte, eu disse: olha, tudo isso é o teu Prolabore. Mas é o seguinte, a tua empresa está passando, não vai bem justamente pelo excesso de retiradas. Outra resposta que eu escutei foi o seguinte: não, eu não tenho um Prolabore fixo. A minha remuneração é o lucro. Aí eu perguntei para ela o seguinte: e quando não tem lucro? Você trabalhou de graça? Aí ficou aquele silêncio, né? O meu Prolabore é de no máximo R$ 3.000 por mês. Então essa empresa em particular, eu acompanhei ela durante 3 meses.
No primeiro mês, a gente fez um levantamento, ele fez uma retirada de quase R$ 5.000, ou seja, quase o dobro. Ele ficou surpreso, então foi uma novidade para ele porque ele não registrava nada, né? E outra resposta que eu escutei foi essa aqui, ó. O meu padrão de vida, Adriano, não cabe em R$ 6.000. Então, R$ 6.000 foi a recomendação que eu fiz para ele em relação à retirada que ele vinha fazendo. Assim que eu cheguei lá, eu perguntei se o Prolabore, ele disse eu faço uma retirada de 10 mil. No momento eu não sabia se era pouco, se era muito, se era adequado. Mas aí 30 dias depois eu cheguei para ele o seguinte: olha, a tua empresa, ela só consegue te pagar no máximo 6 mil. E aí a resposta dele foi essa, né? Não vou entrar aqui no mérito. E aí, falando um pouco da Constituição Federal de 1988, que aqui está em vigor, ela diz o seguinte, lá no artigo 6º, são direitos sociais, ou seja, de respeito à população de forma geral. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, tá vendo a cervejinha aí? A segurança, a previdência social e não para por aí. Então, o teu Prolabore ele tem que ajudar a pagar tudo isso. Se tratando dos trabalhadores, né, de forma particular, no artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social, a salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, ou seja, só tem um salário mínimo para o Brasil inteiro, né? Capaz de atender o quê? As necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social e segue. Então, fica aquela pergunta, poxa, quanto é possível para pagar tudo isso, né? Certamente que não é um salário mínimo, R$ 1.000, que é o que está em vigor, né? O que está valendo ainda. E aí, ó, daí vem uma das justificativas para o índice tão alto de inadimplência entre as famílias. 65% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Por quê? Porque o que elas recebem não é o suficiente para pagar tudo isso. E quanto seria? Daqui a pouco eu falo, né? Mas chega a ser um insulto você perguntar se uma pessoa que recebe um salário mínimo, R$ 1.000, se ela tem um plano de saúde, se ela tem uma previdência privada, se ela faz alguma reserva. Então, chega a ser um insulto, porque não dá para fazer tudo isso e ainda sobrar alguma coisa, né? Então, diz também o seguinte, ó, que o trabalhador ele pode ter direito à participação nos lucros, ou seja, nos resultados, desvinculada da remuneração. O que quer dizer isso? Você não é obrigado, empresário, a, a conceder ao teu funcionário, ao teu colaborador, uma remuneração variável, como a participação nos resultados. A lei diz o seguinte, não é isso que a Constituição quer dizer, não. Ela diz o seguinte, olha, caso você ofereça participação nos lucros aos teus funcionários, isso não deve se sobrepor à remuneração fixa, ao salário dele. Por quê? Porque o teu funcionário ele não deve correr esse tipo de risco. Esse risco ele é inerente do proprietário. Daí se justifica ele ter lucro. E é o seguinte, em se tratando sobre Prolabore, eu te faço as seguintes recomendações. O valor deve ser fixo. Então, a tua remuneração enquanto empresário pode ter uma parte fixa e uma parte variável, que é a participação nos resultados. Mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe, né, da remuneração variável. Apenas da parte fixa, que é o Prolabore. Então, você tem que ser um valor fixo. Se é 5 mil, é 5 mil. Não pode ser 5 mil no mês, 3 no outro, 8 no outro. Não é bom. Isso prejudica o teu negócio. O dia da retirada também deve ser fixo. Um daqueles empresários que respondeu sobre Prolabore para mim, ele abre a empresa durante 26 dias no mês. Né? Então, ele só fecha aos domingos. Então, eram 26 retiradas. Então, chegar para ele dizer, olha, você deve fazer apenas uma retirada por mês, chega a ser um insulto, né? Ele vai rir, né? Eu não propus isso para ele. Ele disse, olha, você tem que diminuir nessas retiradas até chegar ao ponto de você fazer apenas 4 retiradas por mês. É mais coerente, né? E como é que se estipula o valor? Então, não há uma fórmula, não há um padrão, mas eu vou te fazer algumas recomendações. Você pode fazer isso com base no salário mínimo, um salário, 2, 3, 4, 5, 10 salários mínimos. Lembrando que desse valor você deve recolher o INSS
E se ultrapassar lá o limite do imposto, da isenção do imposto de renda, você tem que pagar imposto de renda também. Mas falando de imposto de renda, você pode estabelecer o seu Prolabore até o limite de isenção do imposto de renda. Só que eu faço uma observação. Não é legal, não a palavra correta é essa mesmo, não é legal você estipular em um salário mínimo, R$ 1.000, para a data de hoje, como teu Prolabore, e R$ 10.000 você tirar de participação dos resultados. Mas aí você pode alegar o seguinte, mas Adriano, a participação dos resultados nos lucros, né? O lucro é incerto, então está correto, está adequado, né? Você pode justificar. Só que tem um detalhe. Esses 10.000 que você tira de participação nos lucros, a média mensal, há quanto tempo você vem fazendo essas retiradas? Então, é possível que a Receita veja isso, entenda isso como algo, como um padrão. E a conta vai vir depois, né? Então, outra opção, ó, quanto é necessário para ter acesso a todos aqueles direitos citados lá na Constituição? Então, segundo o DIEESE, neste ano de 2009, a gente já está no finalzinho, mas nesse ano de 2019, ele levanta esse valor mês a mês, ele viu que varia entre R$ 3.928 e R$ 4.385 para ter acesso a todos aqueles direitos. É por isso que as famílias brasileiras estão endividadas, porque com R$ 1.000 não dá para pagar tudo aquilo, não dá para ter acesso a tudo aquilo. Mas aí fica a recomendação para você que tem um pequeno negócio, né, essa recomendação, né? De repente você poderia estabelecer o teu Prolabore baseado no que deveria ser o salário mínimo segundo o DIEESE. Outra opção é você fazer como retirada o limite do INSS, que para o ano de 2020, que já está às portas, né, é 6.084. Outra opção também seria você estipular como a tua remuneração um valor de mercado, ou seja, um valor entre o piso e o teto de uma profissão equivalente ao que você faz na sua empresa. Por exemplo, um administrador, o meu conselho, né, de administração, ele me deixa livre para estabelecer a minha remuneração caso eu fosse trabalhar para alguém com carteira assinada. Ele diz o seguinte, Adriano, olha, é a partir de R$ 3.000. E R$ 3.000 é para quem está iniciando, né, para recém-formado. Outra opção seria com base no que você pagaria alguém para fazer exatamente o que você faz. Dependendo dessa pessoa ser formada ou não. Quanto é que você pagaria, né? Se você saísse 2, 3 meses de férias. Se a pessoa ocupasse o teu lugar. Ou então é o seguinte, você resolvesse deixar de empreender, por alguma razão. E aí fosse trabalhar para o concorrente, fazendo exatamente o que você faz. Quanto você acha que esse concorrente te pagaria? Então, tá aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções, 7 alternativas que vai te ajudar a estabelecer o teu Prolabore. Agora eu faço uma pequena ressalva. Isso aí, né, já é dito por muitos consultores. Teu Prolabore não deve ser quanto você quer, nem quanto você precisa, mas quanto a tua empresa pode pagar. Ou seja, tem que estar adequado ao orçamento da empresa. Digamos que não esteja adequado ao teu padrão de vida. O que é que você faz? A minha recomendação é que você siga o conselho do Dalai Lama, o monge budista. Sempre que for comprar alguma coisa, se pergunta, eu preciso realmente disso? Então, adequa ao teu padrão de vida, a tua renda, a tua remuneração, não o contrário, ok? Então, isso era o que eu tinha sobre o Prolabore. Espero que você tenha gostado. Faço o convite para o próximo vídeo, que vai ser sobre lucro. E o meu muito obrigado. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, de recomendar esse vídeo para teus contatos, para os teus amigos e dar aquele joinha, ok? Tchau, tchau. Até o próximo.